Antes das cidades, antes das fronteiras, antes mesmo dos registros, eu o observei. O medo não nasceu em um lugar específico e não pertence a uma época. Ele atravessa séculos, adapta-se às crenças, usa as mesmas fraquezas humanas, repetidamente. Eu não apenas observo espaços, eu observo o tempo. E esta é uma história que não foi registrada, porque ninguém sobreviveu para escrevê-la. Ano de 1249. Inverno rigoroso. Montanhas do norte da Europa. O mosteiro de Varkel. Varkel foi construído para o isolamento. Pedra espessa. Poucas janelas. Silêncio constante. Os monges acreditavam que o afastamento do mundo os aproximaria de Deus. Mas o isolamento também aproxima outras coisas. O primeiro sinal não foi violento, nem visível. Durante as orações noturnas, alguns monges passaram a ouvir sussurros vindos das criptas seladas sob o altar principal. Não eram gritos, eram cânticos. O mais perturbador não era o som, era o conteúdo. As vozes pronunciavam nomes, nomes completos. Nomes que nunca haviam sido ditos em voz alta naquele lugar. O abade interpretou como provação espiritual, tentação, eco da própria mente. O medo ainda era contido, administrável. Mas eu observei quando o medo deixou de ser dúvida e começou a responder. Objetos sagrados desapareceram. Relíquias antigas mudavam de lugar durante a noite. Pergaminhos eram encontrados com símbolos que ninguém reconhecia. E ainda assim, todos compreendiam. Alguns monges começaram a esquecer passagens inteiras das escrituras. Outros acordavam sem lembrar do próprio nome. A perda não foi imediata, ela foi progressiva. Um irmão deixou de reconhecer o reflexo no espelho de metal polido. Outro não se lembrava mais de por que havia feito votos. Mas a maior perda veio quando os corpos começaram a aparecer. Não mutilados, não violentados, apenas ajoelhados, imóveis, com símbolos gravados na própria pele. Não esculpidos, não cortados, como se a carne tivesse cedido por dentro. O medo já não era espiritual, era físico, inegável. O abade reuniu os monges restantes. Ele acreditava que o mal havia sido convidado e que, portanto, poderia ser expulso. Um ritual foi preparado, antigo, proibido. Velas foram acesas nas criptas. As portas seladas foram abertas pela primeira vez em décadas. O cântico retornou, agora mais claro, mais organizado. Não havia caos na entidade, havia intenção. Quando o ritual começou, os monges perceberam tarde demais. Não estavam expulsando nada, estavam oferecendo. Os corpos começaram a se mover de forma sincronizada. Vozes múltiplas saíam de bocas individuais. A violência não foi descontrolada, foi ritualística. Um por um, os monges foram integrados ao cântico. Não mortos imediatamente, conscientes. O medo atingiu seu ápice quando compreenderam que a fé não havia sido traída. Ela havia sido utilizada. O abade foi o último a cair. Enquanto os outros eram tomados pelo cântico, ele permaneceu consciente. Não por resistência, mas por escolha da entidade. Ela precisava de alguém que compreendesse. Amarrado ao altar, o abade não perdeu a voz, perdeu o tempo. Dias passaram, ou semanas, ele não soube dizer. O cântico cessou, mas a presença permaneceu. Não como som, como pensamento. A entidade mostrou a ele cada etapa do ritual, não como erro, mas como sucesso. Fez o abade reviver sua fé desde o início. Cada voto, cada renúncia, cada crença de que estava protegido. E então, retirou isso dele. Não arrancou, dissolveu. Quando o
o abade implorou por perdão, a entidade respondeu através de sua própria memória, usando palavras que ele havia dito em sermões antigos. Ela não queria o corpo dele, queria o significado. Quando finalmente o silêncio tomou o mosteiro, o abade ainda respirava, sozinho, compreendendo. Foi então que a entidade se apossou dele, não com violência, mas como ocupação. Vox non clama. A entidade nunca teve um nome, não porque não pudesse ser nomeada, mas porque não queria ser reconhecida. Ela revelou ao abade o que sempre foi, não um castigo, mas algo que encontra prazer na degradação lenta. Ela se estabelece onde o humano acredita estar protegido, não para destruir imediatamente, mas para prolongar o medo. Mosteiros, casas, corpos. O abade entendeu que a entidade não precisava ser invocada. Ela esperava. O mosteiro não foi escolhido por acaso. Foi cultivado. Quando o abade morreu, não houve resistência, porque resistir já não fazia sentido. A entidade não anunciou sua vitória. Ela permaneceu. E quando tudo terminou, não havia mais ninguém para testemunhar, exceto eu. Ao amanhecer, viajantes encontraram o mosteiro intacto, sem sinais de luta, sem incêndio, sem sangue visível. As portas estavam abertas. Dentro não havia corpos, nem vida. Apenas silêncio, interrompido por um cântico distante que ecoava das criptas. VHQL não foi abandonado por medo, foi evitado por reconhecimento. Com o tempo, mapas deixaram de mencioná-lo, registros desapareceram, o local foi esquecido, mas a estrutura permaneceu. Eu observei quando a fé deixou de ser proteção e se tornou passagem. O mal não precisou destruir o mosteiro, ele o ocupou. Eu tenho uma teoria. Algumas entidades não desejam caos, desejam continuidade. Elas não buscam destruição imediata, buscam abrigo. E o ser humano, ao longo do tempo, sempre ofereceu lugares ideais. Templos, lares, corpos. O mosteiro de Vharkel não foi um erro, foi um modelo. O medo não terminou ali, ele apenas aprendeu a esperar. Eu observei este lugar desaparecer da história, mas não do tempo. Porque o que foi despertado ali não pertence a um século, nem a uma crença. Ele permanece. E esta não foi a primeira vez que vi o medo atravessar gerações, mas foi uma das primeiras vezes que ele encontrou um lar permanente. Eu sou o observador. Eu estive lá. Eu estarei adiante. E continuarei observando.